E lá vamos nós, história da educação, mais uma vez, vamos continuar essa história, né? Já conhecemos tantas coisas, já discutimos tantas coisas, então este é o momento da terceira parte da aula de história de educação, tá? Anota tudo, é muita informação, eu sei que é muita informação, mas é história, né? A gente tem um tempinho de história, a gente tem tantas mudanças políticas, e essas mudanças, elas vão reverberar justamente aonde? Pois é, na educação, na sua organização, e a gente precisa conhecer. Então vamos continuar agora, lembra que na segunda parte dessa aula a gente parou na era Vargas, né? Nós discutimos todo o governo de Vargas, a ditadura do Estado Novo, as mudanças que vieram, né, os movimentos, as criações, os decretos dessa época. Hoje a gente vai dar continuidade e, para seguir a nossa linha do tempo, a gente vai falar agora de Juscelino Kubitschek. Eu não sei se vocês sabem, olha, eu fiz normal, né? Eu sou remanescente da escola normal. E eu fiz normal numa escola chamada Júlia Kubitschek, aqui no Rio de Janeiro, que era filha de Juscelino Kubitschek. Então, assim, a gente acabava tendo que estudar muito de Juscelino Kubitschek, até por conta da época. Essa escola existe até hoje, aqui no Rio de Janeiro, tá? E aí, um pouquinho da história de Juscelino Kubitschek para vocês. Então, Juscelino esteve no poder entre 1956 até 1961. Gente, ele foi um presidente bastante conhecido pelas suas obras, né? Então, ele era um democrata, ele tinha uma grande habilidade política e ele tinha uma marca, e essa marca era o desenvolvimentismo. O grande lema dele era 50 anos em 5. Imagina, gente, 50 anos de progresso, 50 anos de avanço em apenas 5, que foi justamente o período do mandato dele. Então, ele tinha um plano de metas com ênfase na indústria e com um desenvolvimento nacionalista. Ele abriu aqui grandes facilidades para as multinacionais e, principalmente, a gente não pode esquecer, ele foi o grande criador de Brasília, da cidade de Brasília. Neste período, a gente também tem mudanças, se a gente quer 50 anos em 5, a gente precisa pensar em educação. E, obviamente, que a gente tem mudanças, leis educacionais criadas em 1957, tá? Então, entre essas mudanças, a gente tem que falar que foi criada uma revista da escola secundária pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, que era o CADES, do Ministério da Educação. E aí a gente começa, a partir desta revista, imagina, eu estou criando uma revista de educação, trazendo algo que até então não era organizado pelo Ministério da Educação. Em 1957, o ministro Clóvis Salgado, então, altera o projeto original da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e envia para o Congresso Nacional um substitutivo de número 2222. Então, vamos lá. Tem Constituição, precisamos pensar na lei. A LDB era muito antiga, a gente precisava organizar melhor, então vamos lá pensar numa alteração. Em 1958, é criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que era a CNA, e também se realizou o 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos. Então, você começa a ver, olha, campanha nacional, alguma coisa focada mais para as questões do analfabetismo, para a gente pensar nessa erradicação. Congresso pensando na educação de jovens e adultos, porque se a gente está falando de analfabetismo, a gente tem que falar de educação de jovens e adultos, educação de adultos, desculpe, não de jovens, a ideia, na época era só adultos, tá? Em 1959, a gente tem a emenda Carlos Lacerda. Essa emenda foi o 3º substitutivo pensado para a LDB, tá? Alterando muita coisa no projeto original. 180 educadores, então, lançaram um manifesto à nação solicitando ao governo que o projeto de Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional fosse rejeitado. E, nesse momento, a educação estava passando por bastante alterações, sendo bastante pensada nessa perspectiva, e dentro desse cenário, a gente tem, então, a mudança de governo. E entra no poder Jânio Quadros. Jânio Quadros, aqui no poder em 1961, ele foi considerado um presidente teatral, contraditório, apresentava-se como uma renovação política, e tinha como símbolo a vassoura. Tá? Símbolo da campanha dele, que significava varrer a corrupção. Então, você pode ver aqui a foto dele e a vassoura, né? Tendo ali por cenário, fundo, a bandeira nacional.
E a grande questão dele, a grande bandeira dele, de fato, era o moralismo. Então, olha o que ele traz como propostas. Proibição da briga de galo, proibição de corrida de cavalo, em dias úteis, tá? Proibição do uso do biquíni. E aí, gente, gerou o quê? Um descontentamento geral, até que Jânio Quadros renunciou. E aí a gente entra, naquele mesmo ano, no novo governo, que foi o governo de João Goulart. Tá? Então está aqui, João Goulart. A primeira coisa foi uma crise muito grande nesse período da posse, porque todo mundo estava com medo do comunismo. Então, em 1961, o movimento da legalidade, que foi liderado por Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, conseguiu fazer uma solução negociada, que foi a instituição do parlamentarismo. Em 1963, foi a retomada dos poderes com a volta do presidencialismo através de um plebiscito. Então, está aqui, João Goulart. Vamos lá. O que muda no cenário de João Goulart? A gente vai ver que as leis educacionais mudam também. Então, depois de 13 anos de discussões, é promulgada, então, a Lei 4.024, que regulamenta as diretrizes e bases da educação nacional. Olha, foram muitos anos de disputas, muitos projetos substitutivos e nada era votado. Em 61, a gente consegue fazer isso, tá? Então, o presidente João Goulart ainda vetou 25 artigos, que posteriormente receberam aprovação pelo Congresso. O que acontece nesse mesmo momento? Surgem os Centros Populares de Cultura, que era o ICPC, que estavam muito ligados à UNE e ao Movimento de Educação de Base, que era o MEB, tá? Ligados à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que era a CNBB, e ao próprio governo da União. Então, a gente começa a ver essa questão popular, as organizações populares que começam a tomar cada vez mais forma e que começam a se articular em relação às questões educativas. Em 1961, a Prefeitura Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte, inicia uma campanha de alfabetização. O nome da campanha é De Pé no Chão, também se aprende a ler. Ok? De pé no chão, também se aprende a ler. A técnica desta campanha, criada pelo pernambucano Paulo Freire, propunha se alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. 40 horas, é isso mesmo, tá, gente? Então, a experiência teve início na cidade de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, e logo depois na cidade de Tiriri, no estado de Pernambuco. Sugiro a você, eu já sugeri em uma outra aula, mas eu sempre dou algumas sugestões, vai lá no YouTube e baixa um filminho chamado As 40 Horas de Angicos, que é justamente o relato dessa experiência de Paulo Freire neste movimento de alfabetização que começa lá no Rio Grande do Norte, com o nome De Pé no Chão, também se aprende a ler. E por que esse nome? Porque a gente está falando de trabalhadores rurais, a gente está falando de pessoas simples, bem simples, tá? Esse aqui é um cartaz da época desse projeto, tá? Então, De Pé no Chão, também se aprende a ler. Então, você vai ver que são pessoas simples, uma ideia de você trabalhar com o local, com o contexto. A gente não está falando de escolas organizadas, olha só os espaços que se tinham. Então, toda essa ideia desse governo, dessa perspectiva de alfabetização de adultos, apoiada nas práticas de Paulo Freire. Em 1962, então, criado o Conselho Federal de Educação, cumprindo o artigo 9º da LDB. Então, este Conselho Federal de Educação substitui o Conselho Nacional de Educação, porque a gente está entrando num momento de federalismo, e não mais de nacionalismo. Então, a gente está trabalhando no Brasil como uma república federativa. Então, são criados também os Conselhos Estaduais de Educação em 1962. É criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional... E repetir aqui, gente, tem umas palavrinhas, vocês... Na hora que eu coloquei aqui, eu coloquei de novo. E o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método Paulo Freire. O método Paulo Freire foi um sucesso lá em Angicos, no ano anterior. Inspirados, então, no sucesso de Paulo Freire, foi criado essa ideia desse Programa Nacional de Alfabetização. Ok? Aí vamos ver o que acontece com esse programa? Vamos lá. Neste meio tempo, a gente tem o quê? Golpe militar. Como é que esse golpe acontece?
Pensava-se em erradicar definitivamente o analfabetismo através de um programa nacional, levando-se em conta as diferenças sociais, econômicas e culturais de cada religião, que era o que Paulo Freire fazia, né? A criação da Universidade de Brasília, em 1961, permitiu vislumbrar uma nova proposta universitária com planejamento, inclusive do fim do exame vestibular, valendo para o ingresso à universidade o rendimento do aluno durante o curso de segundo grau. Então, olha só, as ideias em educação começavam a ganhar um novo rumo. Paulo Freire era um crítico, não esqueçam disso. Então, todo o cenário começava a ganhar um novo ritmo. Lembra que a gente está no governo de João Goulart. Depois do golpe militar de 64, quando o golpe acontece, muitos educadores passaram a ser perseguidos, porque eles vinham desses posicionamentos ideológicos, muitos foram calados para sempre, ou seja, sumiram, morreram mesmo, tá? Foram assassinados, outros se exilaram, outros se recolheram à vida privada e outros demitidos, simplesmente trocaram de função. E aí esse pensamento educacional mudou. Como é que foi o golpe? Como é que esse golpe de fato aconteceu? No dia 30 de março, as tropas do general Mourão Filho começaram a se deslocar para o Rio de Janeiro. É o início do movimento militar, já previsto pelos mais variados setores da sociedade. João Goulart, enviou tropas do Rio de Janeiro para conter os militares, porém, tanto o primeiro quanto o segundo exército aderiram ao movimento. Por isso que todo mundo, a história diz que Jango foi traído pelos militares, né? Em 1º de abril, Jango deslocou-se para o Rio Grande do Sul, desistiu de organizar um movimento de resistência, apesar das pressões de Brizola, porque Brizola queria a resistência. Em Brasília, Auro de Moura Andrade declarou vago o cargo de presidente, seguiu a prática constitucional, empossando então Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E olha que coisa, o governo norte-americano foi o primeiro a reconhecer essa nova situação do país, né? E aí, gente, a gente entra no período militar. E a gente tem, então, os presidentes militares que eu estou colocando aqui para vocês. Alencar Castelo Branco, que ficou de 64 a 67. Arthur Costa e Silva, de 67 a 69. Uma junta militar que ficou parte 2 meses aqui em 69, Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74, Ernesto Geisel, de 74 até 76, e João Batista Figueiredo, de 79 até 85. Então, no período do golpe militar, esses foram os presidentes militares. Tem várias charges sobre eles, eu preferi colocá-los aqui em charges, do que colocar aqui as suas fotos, mas vocês com certeza lembram ou podem acessar a qualquer momento, tá? Bom, esse golpe militar, obviamente, que teve reflexos na educação. A gente vinha no movimento de educação, que era um movimento mais crítico, que considerava os indivíduos, que se apoiava mais na premissa do existencialismo, considerando as diferenças de cada um, e aí vem o golpe. E aí o que acontece com o golpe? Uma invasão da União Nacional dos estudantes, tá? Por tropas militares. Uma ilegalidade da UNE. A UNE foi considerada ilegal. E uma pressão aos movimentos que a gente tinha visto de educação, que estavam sempre atuando até o momento. Nesse momento, tem uma ilegalidade da UNE, se cria os DCEs e os centros acadêmicos nas universidades, porque seriam mais controlados do que a União Nacional dos Estudantes. Também foi o Instituto SAM, que era o Serviço de Atendimento ao Menor, e foi criada a FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar ao Menor, que estava ligada diretamente à presidência da República. Então, na perspectiva educacional, esses fatos marcaram muito, porque eles buscaram justamente sufocar todas as premissas mais críticas, centralizar o poder na educação, reorganizar as questões de uma forma que o poder central estivesse na mão dos militares. Nesse momento, a gente tem uma reforma universitária, que é a Lei 5.540 de 68, que era perseguida desde a década de 40, uma resposta à pressão por acesso ao ensino superior. E, nesse momento, a gente tem uma exigência de racionalização, conter a expansão desordenada do ensino superior, como oferecer mais ensino com mais qualidade, pensar nisso, e pensar numa participação estudantil sob controle.
A Lei 5.540, de 1968, foi aprovada em regime de urgência no Congresso. As novidades dela: estrutura departamental, sistema de créditos, matrículas por disciplinas, ciclo básico, vestibular classificatório, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, algumas coisas que a gente vê que até hoje ainda fazem parte da educação superior vêm aqui desta época ainda da questão do golpe militar. Os princípios da reforma universitária, então, seriam racionalidade, expansão, flexibilidade, integração e autonomia, soluções técnicas para problemas políticos. Com certeza, nos anos aqui de todo o golpe militar, o tecnicismo foi a grande sustentação da prática pedagógica, ou pelo menos o grande ideal da prática pedagógica dentro dessa visão. Lembra que no tecnicismo, o papel central de toda atividade é sempre da técnica, e o professor tem um papel secundário. Tira-se a autonomia intelectual do professor, que passa, de fato, a cumprir tarefas organizadas por alguém, ok? Então, a gente tem uma reforma, neste período, do ensino de primeiro e segundo graus, com a Lei 5692/71. Alguns vão considerar que essa lei foi a LDB que nos precedeu. Isso não é uma visão errada. Existem visões, pontos de vistas diferentes, tá? Outros vão considerar que foi uma lei criada na época da ditadura militar. Mas a gente tem que entender as questões de concurso para poder situar e escolher qual é a melhor opção. Então, vamos lá. O que acontece com essa lei? Essa lei procurou conter a demanda para o ensino superior, como? Formando quadros técnicos de nível médio. A gente tem um boom das escolas técnicas, começam a surgir escolas técnicas do país. Então, a gente tem uma inovação. Antigos cursos primário e ginasial são substituídos pelo ensino de primeiro grau, com 8 anos de duração, e obrigatório dos 7 aos 14 anos, e o ensino médio, que se chamou segundo grau, com duração de 3 ou de 4 anos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.